singela, doce, pura, Maria de José, Mãe terna e escolhida, és mãe leal da fé, seu nome é Maria de Deus. Solta a sua voz. Maria santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida, a nova vida. Mãe da obediência, bem bonito, solta a sua voz. Mãe da obediência, da graça e do amor, que os homens se encontrem, que os homens se encontrem, no filho dessa flor. seu nome é Maria. Seu nome é Maria de Deus. Solta a sua voz, canta bonito. Maria santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida. Maria santa e fiel, Maria santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida, a nova vida, a nova vida, a nova vida. Oh, oh, a nova vida. Obrigado, mãe. A senhora que conheceu tão profundamente a importância do silêncio. Silencie neste momento, ó Mãe de Deus, o nosso coração. Silencie as nossas dores, as nossas angústias, as nossas ansiedades. Vai acalmando quem está do seu lado. Nós vamos pedir agora a graça do silêncio de Maria. Você pode se assentar, quem puder. É no silêncio que Deus nos fala. É na quietude
E a quietude é um pouco mais que calar a boca, mas é silenciar também a mente. A quietude é você criar a disposição interior para você ouvir a voz de Deus dentro do seu coração. Deus nos deu a graça, Deus nos deu o presente, o dom de sermos a casa onde Ele mora. Você que tantas vezes se ajoelha diante do sacrário para adorar Jesus sacramentado, precisa tomar consciência que você também é um sacrário vivo. É dom de Deus para cada um de nós. E a verdadeira oração, aquela que de fato alcança o bom resultado, é a que nos coloca em nós. É aquele silêncio que vai retirando a dispersão que tantas vezes prejudica a nossa oração. O silêncio é o dom que Deus mais espera de nós quando nós estivermos em oração. Você pode ter certeza que você vai pedir muito mais a Deus quando você se calar do que quando você falar. Você pode ter certeza que o sentido mais profundo da sua oração não se manifestará quando você disser alguma coisa, mas quando você viver aquele silêncio que lhe coloca diante do mistério. E é naquele silêncio que você vai ouvir a voz do Senhor. E hoje nós estamos vivendo a grande preparação para a festa de amanhã. Mas nós não queremos chegar à festa de amanhã sem ter o coração suficientemente preparado. O coração preparado é como se você estivesse fazendo a faxina da sua casa para receber uma visita muito especial. Para comungar, a gente faz a faxina do coração, pede perdão a Deus. Se for um pecado venial, você pode pedir perdão a Deus antes da missa mesmo, ou durante o ato penitencial. Se for um pecado mortal, você vai procurar o sacerdote. Mas quando você se confessa diante de Deus e do sacerdote, você está fazendo a faxina do seu coração para receber a Eucaristia. Mas nós não podemos nos esquecer que da mesma forma como Jesus está em presença real na Eucaristia, Ele também é presença real na palavra. Por isso nós não podemos ouvir o Evangelho, ouvir a pregação em estado de dispersão. Porque é como se nós estivéssemos passando diante do sacrário e não fazendo a reverência que o sacrário pede de nós. Diante do sacrário, nós ajoelhamos o corpo. Diante da Sagrada Escritura, nós ajoelhamos a alma. E eu quero você ajoelhado agora comigo na alma, mesmo que o seu corpo esteja sentado. Você nunca mais vai ouvir o Evangelho, você nunca mais vai querer ouvir uma pregação sem se recordar disso que nós acabamos de dizer. Quando você passa diante do sacrário, você ajoelha o corpo. Quando você está diante da Sagrada Escritura, você ajoelha a alma. E hoje,
O evangelho que eu escolhi para preparar o nosso coração para a festa da misericórdia é o das bodas de Caná. Você não precisa abrir a Bíblia para não dispersar. Se você quiser, você vai fechar os olhos e você vai imaginar os acontecimentos, porque é um texto bonito, que ilustra um momento lindo entre Jesus e Nossa Senhora. Foi ali que o primeiro milagre de Jesus aconteceu, e foi por intercessão de Nossa Senhora. Foi atendendo a um pedido de sua mãe, que Jesus continua atendendo os nossos pedidos hoje. 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso nos compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada delas 2 ou 3 medidas. Jesus então ordenou-lhes: enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhes Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubesse os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o esposo e disse-lhe: é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o primeiro milagre que Jesus realizou em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali demoraram poucos dias. Palavra da nossa salvação. Sabe a primeira coisa que me vem ao coração? Então logo eu terminei de proclamar o Evangelho, que o melhor vinho espiritual da sua vida, você vai beber nesta festa da misericórdia. Tudo aquilo que você já pôde experimentar em Deus, foi apenas um preparo para aquilo que você vai experimentar hoje e amanhã aqui na Canção Nova. Tudo aquilo que você experimentou de Jesus foi apenas um preparo para a divina misericórdia que se manifestará na sua vida de forma grandiosa. Minha gente, é tão lindo começar a festa da misericórdia recordando-nos quem foi Maria. A Virgem Maria, ainda agora partilhávamos ali embaixo, ela foi a parte do mistério que nos representa. Embora nós olhamos para Jesus, para Maria, depois de tudo ter acontecido, depois da ressurreição ter acontecido, depois da ascensão de Maria, da assunção de Maria aos céus e da ascensão de Jesus aos céus,
nós olhamos para eles e muitas vezes nos esquecemos na dimensão humana, que foi justamente o primeiro momento da nossa salvação. Muitas vezes, equivocadamente, nós dizemos que foi a morte de Jesus que nos salvou. Não. O que nos salvou foi todo o processo encarnatório de Jesus. E nós não podemos nos esquecer que no mistério da encarnação, Nossa Senhora protagoniza, representando toda a humanidade, que recebe naquele momento em seu ventre a presença do menino Deus. Quando nós celebramos Jesus misericordioso, nós estamos celebrando o menino Deus que foi educado por Maria. Ou você acha que Jesus não precisou ser educado como ser humano? Sim, Deus não negou as necessidades humanas dele. Por isso ele escolheu bem onde ele iria colocar o seu menino. Jesus não nasceu de uma mulher qualquer, foi uma mulher espiritualmente preparada para ser capaz de entender qual seria a missão daquele menino no mundo. E o que ela fez? Desde muito pequeno começou a ensinar a Jesus aquilo que nos seduziu um dia, quando descobrimos quem ele era. Sim, se você for honesto, sabe o que primeiro seduziu você em Jesus? A capacidade que ele tinha de amar os miseráveis. É impressionante, pode ser o coração mais duro do mundo, que ele vai ficar encantado com um ser humano que é capaz de amar todo mundo que passa pelo caminho. Pode ser uma pessoa que não acredita em Deus, quando ela fica diante de um ser humano que não tem preconceitos, quando ela fica diante de um ser humano que não faz acepção de pessoas, quando ela fica diante de um ser humano que nunca se acha melhor que os outros, ela se rende e diz: que humanidade bonita está diante de mim. Por que o nosso Papa Francisco, que hoje está sendo sepultado em Roma, encantou tantas pessoas pelo mundo, inclusive os ateus? Porque o Papa Francisco era a encarnação do que Jesus queria de nós. Porque o Papa Francisco foi um homem que teve coragem de trazer novamente para o discurso da igreja, para o centro da reflexão, a dimensão indigesta do Evangelho. A dimensão indigesta do Evangelho nós não costumamos querer. Quando alguém nos ofende, a gente se sente bem ofendendo também. Quando alguém fala mal de nós, nós nos sentimos bem retrucando, falando mal dele também. E isso não é postura de gente que quer ser cristã. O Papa nos recordou que na hipocrisia pode até haver religião, mas Deus não está. Na hipocrisia pode até haver ritos religiosos, mas não há espiritualidade. Sabe a hora que a gente evangeliza aqui na Canção Nova? Sabe a hora que os membros da comunidade da Canção Nova evangelizam aqui? Vocês acham que é quando o ministério canta? Ou quando o pregador assume o seu papel? Não. Vocês são evangelizados aqui na Canção Nova. É quando vocês vão comprar uma esfirra na lanchonete e vocês são recebidos com amor,
por quem está atendendo vocês. Vocês são evangelizados aqui é quando vocês estão diante da necessidade de uma informação e vocês encontram um membro da Canção Nova que gentilmente, de forma amorosa, ajuda você a resolver a sua dúvida. Minha gente, nós podemos ter a pregação mais bonita do mundo em cima deste palco, se quando nós descemos daqui, nós não damos testemunhos de simplicidade, de humildade e de amor, nós estamos sendo hipócritas. E você será fiel à Canção Nova, à medida que você vier aqui e encontrar os modelos cristãos perambulando pela chácara. O Papa Francisco entendeu bem o significado do poder cristão. Poder é serviço. O meu poder não é para me sentir superior a você. Pelo contrário. Quando eu chego aqui e sou carinhosamente recebido por aquelas pessoas ali no fundo, eu só penso nisso. Meu Deus, essa gente contou o dinheirinho. A maioria de vocês não tem sobrando. Eu sei. Às vezes vocês pagaram o ano inteiro para estarem aqui. Como é que nós vamos tratar você mal? Como é que nós vamos tratar você mal, criatura? Você viajou para estar com a gente. Você escolheu estar na Canção Nova. Antes de procurarem Deus por aqui, vocês precisam encontrar homens e mulheres renovados. Antes de procurarem o sacrário, vocês precisam encontrar homens e mulheres misericordiosos que optaram por viver na Canção Nova, porque acreditam que o nosso fundador aqui, Monsenhor Jonas Abib, era um homem humilde, era um homem simples, que morreu pobre. Monsenhor Jonas nunca desfrutou de forma desonesta do dinheiro que vocês contribuíam aqui. Nunca. Toda a contribuição que vocês davam era para erguer a Canção Nova. Jesus foi assim. Um homem bonito, não fisicamente, não estou falando de beleza estética, eu estou falando da beleza moral, que é a beleza mais bonita que um ser humano pode ter. Que às vezes a fuça está bonita, mas o comportamento é horroroso. Quando as pessoas se aproximavam de Jesus, o primeiro encantamento não era sobrenatural. Jesus era um homem que olhava nos olhos das pessoas. Jesus não tinha medo de pecador. Jesus não tinha medo dos diferentes. E mesmo ele sendo Deus, ele nunca teve um comportamento de desprezar alguém, demonstrando como se ele tivesse uma superioridade humana. Não. Olha o encontro dele com a samaritana. Você quer coisa mais bonita? Quem puxou a conversa com a samaritana? Foi Deus ou foi o homem? Foi o homem. O Deus Jesus se manifestou lá no final da conversa.
A primeira coisa que Jesus fez com aquela mulher foi não ter medo dela. Ele sabia que ela era samaritana. Um judeu não poderia conversar com qualquer pessoa. O judeu tem todo um rito até hoje. Ele não pode ter contato nem com a mulher dele durante o período de menstruação. Então aproximar-se de uma mulher para o judeu é sempre perigoso, porque não tem uma plaquinha dizendo eu estou pura, eu estou impura. O homem que teve coragem de conversar, de dar o primeiro passo naquela direção, foi o homem educado por Maria, que um dia deve ter dito a ele assim: meu filho, embora dentro da nossa religião exista uma brecha na lei que nos permite o afastamento de algumas pessoas, eu quero lhe pedir, nunca faça isso com ninguém. Sabe quando você educa seu filho, sua filha, quando você começa a dizer para ele, para ela: olha, mesmo que você cresça muito na vida, mesmo que você estude muito na vida, mesmo que você tenha muito dinheiro e muito poder, nunca destrate uma pessoa que ficar diante de você. Meu filho, você vai ser um homem maravilhoso. As multidões vão andar atrás de você. Isso Nossa Senhora dizendo para o menino Jesus. As multidões vão andar atrás de vocês. Trate todas as pessoas com o mesmo amor que você tratar os seus amigos. Oh, minha gente, ou você nunca pensou sobre isso? Ou você achou que Jesus não precisou passar pelo processo educatório que todo ser humano precisa passar? Jesus não foi poupado nem mesmo da dor. Ele chorou quando morreu Lázaro. Ele sentiu medo quando estava chegando a hora da morte. Tudo isso para nos lembrar que a dimensão humana de Jesus estava ali o tempo todo. E eu tenho certeza que no seu processo de conversão, o primeiro movimento que convenceu você de seguir Jesus não foi a sobrenaturalidade dele, mas foi a humanidade encantadora que ele construiu por aqui. Zaqueu, olha os amigos de Jesus. Eu costumo dizer que é o pior RH da história da humanidade. É o de Jesus. Ele só pegou gente esquisita. Ele só pegou gente estranha. Sabe por quê? Nossa Senhora um dia disse isso para ele: meu filho, não escolha os melhores para estar com você. Escolha os piores, porque você terá o dom de torná-los melhores. Foi Nossa Senhora que foi ensinando aquele menino a ser o ser humano lindo pelo qual nós nos apaixonamos um dia. Aí sim, depois vem a humanidade, da humanidade vem a divindade. E é claro que nós estamos pregando aqui de forma separada, é apenas para sermos didáticos. Jesus é homem e Deus em tudo. Eu estou apenas querendo separar para nós entendermos que o mistério da misericórdia divina é, antes de qualquer coisa, uma humanidade bem trabalhada. O Jesus foi, antes de qualquer coisa, um ser humano educado para a misericórdia.
A presença de Nossa Senhora foi tão importante que o Evangelho de hoje nos confirma isso. Imagina que está todo mundo na festa, Nossa Senhora muito atenta a tudo, era uma mulher muito sensível, era também um ser humano admirável. Percebe que estava faltando vinho. Ela deve ter pensado assim, toda vaidosa: ixi, meu filho resolve isso fácil. Você não tem essa vaidade em relação ao seu filho? Quando seu filho é competente no que ele faz, olha a dimensão humana bonita. Claro que você não está se sentindo melhor que os outros, você está apenas tendo orgulho do filho que você criou. Dúvida de que Jesus resolveria aquele problema. Sabe por quê? Ela educou Jesus para o serviço. Certamente quando Jesus era menino, ela falava com ele assim: meu filho, nunca perca a oportunidade de ajudar alguém. Você também não faz isso? Você não fez isso com seus filhos? E deu certo com a maioria, eu tenho certeza. Olha só, sem medo de errar. As dimensões mais bonitas dos cristianismos de vocês aprenderam com a mãe. Aprenderam. Aquilo que é mais de Deus em nós são características humanas que foram dadas por nossas mães. Não estou dizendo que pai não tem o poder de fazer isso, não. É porque nós crescemos dentro de sociedades muito maternas. Feliz de nós que tivemos uma mãe que nos ensinou os valores da vida. Feliz de nós que crescemos dentro de um lar cuja mulher que comandava sabia da responsabilidade que tinha. Quando você fez o seu filho entender o sentido de ser servidor, você deu ao mundo um bom início de cristianismo para ele. Depois a catequese vai ensinar as verdades da fé, mas não são as verdades da fé que nos salvam, são os resultados dela na nossa vida. Não adianta eu saber o catecismo de cor e não saber amar. Não adianta saber todos os mandamentos, ir à missa todo dia, confessar toda semana, se eu não sou um homem que aprendeu a servir as pessoas que passam pela minha vida. De nada adianta, não é o catecismo que vai me salvar, é o resultado dele em mim. Nossa Senhora sabia disso. Ela foi educando Jesus para que ele fosse um ser humano preparado. Tanto é que na hora, Jesus devia estar bebendo um vinhozinho lá com os amigos, e fala aquilo que todo filho fala: ah não, mãe, pelo amor de Deus, agora não. Tanto é que a primeira resposta de Jesus não foi muito amável. O que Jesus falou para ela? Nós não temos nada com isso não. Pelo amor de Deus, olha, pelo amor do meu pai, nós não temos nada com essa história. E ela nem aí para a resposta dele. Sai de perto e só fala assim: façam tudo que ele mandar. Olha a confiança que ela tinha. Os evangélicos que nos perdoem, mas o primeiro grande milagre de Jesus, quem pediu foi sua mãe. Foi atendendo a um pedido da mamãe que esse tanto de milagre no mundo continua acontecendo. Então, quando eu olho para esta senhora, eu vejo aquela que deu a primeira ordem ao filho humano que ela criou e disse: meu filho, está na hora de você ser Deus.
eu te eduquei humanamente até agora. Chegou o momento de deixar a sua divindade vir à tona. Chegou a hora de deixar a sua natureza divina se manifestar. Porque quem multiplica o vinho não é o homem, mas é Deus presente em Jesus. Só que não se esqueça de um detalhe: quem atendeu ao pedido da mãe foi o homem. Ô minha mãe, como é que eu falo não para a senhora? Está vendo? Está vendo como o cristianismo é encarnado? Tudo o que Nossa Senhora precisou fazer com o filho dela, você precisa fazer com os seus. Porque senão não dá certo. Nesta geração cada vez mais perdida, nesta geração sem referência de autoridade, sabe que cristianismo nós vamos ter pela frente? O mais medíocre, o mais raso. Porque se eu não ensinar os meus filhos as lições que os tornam pessoas de verdade, o cristianismo não alcança o coração dessas pessoas, ele não se transforma em prática. Nossa Senhora foi diante de um pedido dela que a vida pública de Jesus teve início. Ele multiplicou o vinho. Perdoem-me também os moralistas. O primeiro milagre de Jesus não foi ressuscitar um morto, não foi curar um doente, foi não deixar a festa terminar. Isso é para nos recordar que quando você vive de fato a sua vida em Deus, a festa é todo dia. Mesmo quando a lágrima está correndo no seu rosto, mesmo quando o sofrimento está acontecendo em você, a festa é todo dia, porque você serve a um Deus que mantém a festa. Você serve a um Deus que não quer que a festa termine. E aí, nós temos uma ponte linda e triste ao mesmo tempo. O tempo passou, Jesus viveu a sua divindade, o caráter humano de Jesus contribuía para que as pessoas prestassem atenção no Deus que Ele era. Porque se Jesus fosse arrogante, porque se Jesus fosse prepotente, as pessoas não continuariam atrás dele até os dias de hoje. Você andaria atrás de um Deus que foi arrogante? Você andaria atrás de um Deus que despreza as pessoas? Não, sabe por quê? Sem medo de errar, todos nós aqui temos motivo de sobra para poder dizer: se Deus levasse a sério o desprezo, eu seria desprezado. Quem aqui está pronto? Ninguém. Quem aqui não peca? Não foi o que Jesus fez? Quando a pecadora estava prestes a ser apedrejada, Ele fez a pergunta mais simples do mundo. Olha, é fácil, a lei permite mesmo apedrejar, mas vamos refletir sobre ela. Tem alguém aqui que nunca cometeu um pecado? Tem alguém aqui que se sente superior a essa mulher? Ele não disse isso, mas por trás dessas palavras, Jesus estava dizendo assim: às vezes, vocês jogam pedra nos pecados dos outros, é para distrair os outros dos mesmos pecados que vocês cometem. Às vezes eu faço um barulhão moralista na internet,
para jogar pedra naquele que foi exposto em seu pecado, porque é uma maneira que eu tenho de esquecer o mesmo pecado que eu cometo. Eu já contei para vocês que eu pedi a Deus agora a graça da cara da paisagem. Eu quero perder a minha cara de espanto. Porque antes, quando uma pessoa me contava uma coisa muito ruim, nossa, fulano de tal traiu o marido. Aí você fala, essa cara é hipocrisia. Sabe por quê? Eu também já traí. Eu também sou capaz de trair as pessoas que eu amo. Eu que não cuido não para ver. Eu que não me mantenho ali no dia a dia, na vigilância e na oração para você ver. Eu viro um verme. Eu não estou pronto. Eu não sou melhor que ninguém. Ah, mas o senhor é padre. Pois é. Padre também não vale nada, dependendo do caso. Não é garantia de nada. Se eu não cuidar da minha vida pessoal, se eu não cuidar das minhas escolhas pessoal, eu fico arrogante, eu fico vaidoso, eu fico achando que eu sou melhor que os outros, eu fico achando que só o outro peca e eu não, o pecado do outro tem mais peso do que o meu, eu viro um hipócrita. Se eu não vigio todo dia, se eu não oro todo dia, se eu não zelo todo dia pela minha vida, eu vou cometer aquele mesmo pecado que me fez ter aquela cara de espanto. Não quero mais isso. Por isso você pode me contar a pior coisa do mundo, que o máximo que eu vou falar assim, estou segurando a cara para não fazer espanto. Eu quero ser como Jesus. Jesus passou durante 3 anos encontrando os miseráveis sem ter medo deles. Por isso que nós andamos atrás dele, porque nós também sabemos que a nossa miséria pode nos levar para o inferno, mas a gente se prende em Jesus e digo, eu não largo do Senhor por nada neste mundo, eu não quero me distanciar por nada deste mundo da sua presença, porque o Senhor é quem me salva. Olhando para o Senhor é que eu me sinto capacitado para lutar contra os meus pecados. Por isso que Jesus é a nossa salvação, minha gente. Ou você acha que Jesus salva você somente para depois da morte? Não. A salvação é aqui, agora. Agora. Porque se você não vigiar, você sai daqui e na hora lá da fila de comprar aquela coxinha com catupiry, você arruma uma confusão. Eu não sei como está agora, mas tinha uma época que alguns alecrins dourados queriam dormir até mais tarde, mas queriam sentar aqui na frente. Aí aqueles alecrins dourados, aqueles... Tereza Pereira Dias, é você? Não. Parece a Tereza, minha amiga. Aqueles alecrins dourados queriam dormir até as 10h30, tomar lindamente o seu café, fazer a sua máscara de pepino, mas queria estar às 11h10 na primeira fila da pregação do Padre Fábio, porque eu só vim para isso. Aí você, que passou um perrengue danado, viajou a madrugada inteira, chegou aqui logo cedo, mas a bolsa do alecrim dourado, que estava com a máscara de pepino lá na pousada, já estava no lugar da bonita. Não pode. Não pode. Se você quer ficar na frente, chega cedo.
Essa história de bancar o espertinho não pode ser uma postura cristã. Coisa fofa. Ela está só querendo circular, pode deixar, para não dar trombo. Depois de uma idade não pode ficar sentado muito tempo não, deixa ela circular, né, Drica? Deixa circular essas pernas. Esqueceu de tomar o remédio da circulação, tem que andar. Então, minha gente, quando nós saímos para comprar a coxinha com catupiry, a maneira como nós trataremos as pessoas que estão ao nosso lado é que darão testemunho se essa pregação fez efeito ou não na nossa vida. E aí, durante os 3 anos em que Jesus foi homem e Deus admirável, ele foi preparado para ter coragem de viver o Calvário. Num primeiro momento da sua vida, ele nos dá o vinho da alegria, mas no alto da cruz, ele nos dá o sangue da eternidade. O menino que foi educado para nos dar o vinho da alegria, também foi educado e preparado para viver o Calvário, que nos daria definitivamente a nossa salvação. O Cristo misericordioso na cruz, derramando sangue e água por nós, derramando misericórdia, é a expressão mais bonita do filho bem educado de Maria. Jesus foi educado para a coragem, Jesus foi educado para ficar em pé, e foi por isso que Nossa Senhora ficou em pé com ele, porque ela só pôde ensinar aquilo que ela já sabia. É a regra da vida. Eu só posso dar a você aquilo que eu tenho o hábito de me oferecer. E hoje, a única coisa que eu tenho para dar a vocês é o meu testemunho de ressurreição e de vida nova. Há 2 meses e meio, minha gente, eu era um homem louco para morrer. E hoje eu sou um homem louco para viver. Eu vim aqui buscar o vinho da alegria. Eu vim aqui buscar o sangue e a água da cruz, porque eu não posso ser quem eu sou se eu não estiver diante de Jesus misericordioso e de me comprometer com Ele. Eu quero ser um filho da ressurreição. Eu quero estar como Maria, em pé aos pés da cruz, diante da sua cruz, diante do seu Calvário. Eu quero que você conte comigo. Quando você também estiver enfrentando os seus demônios, conte comigo, eu fiquei padre para isso. Quando você estiver necessitado de uma palavra, busque o meu ministério, porque eu fiquei padre para isso. Porque um dia também, da mesma forma como Maria educou Jesus, Dona Ana me educou. Dona Ana me ensinou, me colocou diante de Jesus e um dia me disse: meu filho, seja como ele foi, não vai dar errado. E eu perguntei para ela: mãe, eu era menino e perguntei isso para ela, por que o coração de Jesus tem o coração para fora? E ela, sem nenhuma teologia, mas com toda a sabedoria do mundo, me disse: porque Ele não tem nada a esconder de nós, meu filho.
Minha gente, o que Deus espera de nós é isso, que nós tenhamos o coração para fora. Ame quem precisar de você, ajude quem precisar de você, mesmo que o outro tenha uma posição política diferente de você, não o odeie por isso, não rotule as pessoas. Nós precisamos resgatar o que Jesus morreu, os motivos pelos quais morreu Jesus. Nós precisamos honrar a morte de Jesus. Nós não podemos legitimar um cristianismo que se opõe a Jesus. E hoje, na festa da misericórdia, prepare o seu coração, porque Deus vai colocar você de pé, como Ele me colocou um dia. E logo quando eu estava começando a sair do sepulcro, o Rafael Magu, que é meu guitarrista, mandou uma música para mim e falou assim: Fabinho, escuta isso. Você já batalhou muito, você lutou muito, você já procurou médico, você já fez tratamento, você já se internou. Eu acho que o que o Deus quer de você agora é que você descanse. Ele tinha razão. A música era do Ítalo Poeta, um menino precioso lá de Fortaleza. Eu mandei para o meu maestro Rafael, que está aqui comigo, que é um irmão que a vida me deu. E nós gravamos a música da vitória. E nós vamos cantar hoje com vocês aqui na Canção Nova. Eu descansarei. Diga comigo. Minha vida está difícil, minhas batalhas são muitas, mas o Senhor Jesus batalhará por mim. Eu farei tudo o que for possível, e depois o impossível pertence a Ele. Fique em pé para cantar isso comigo. Fique em pé para cantar isso comigo. É em pé que o Senhor nos quer. Mesmo que outros caiam, mesmo que se calem, louvarei de pé. Louvarei de pé. Pelo vale escuro eu não terei medo, louvarei de pé. Louvarei de pé. Tu és o meu escudo e a minha proteção, és o meu refúgio, minha força e salvação. Todo o meu cansaço, Deus, a Ti eu entreguei. Eu descansarei. Descansarei na sombra das asas do Altíssimo. Eu descansarei. Eu descansarei na sombra das asas do Altíssimo, adorando a Ti, ó Deus Santíssimo, eu descansarei.
mesmo que outros caiam, mesmo que se calem, louvarei de pé. Louvarei de pé. Louvarei de pé. Pois tu és o meu escudo. Pois tu és o meu escudo e a minha. Louvarei de pé. Louvarei de pé. Pois tu és o meu escudo e a minha proteção. Pois tu és o meu escudo e a minha proteção. És o meu refúgio, minha força e salvação. Todo o meu cansaço, Deus, a ti eu entreguei. Descansarei, eu descansarei na sombra das asas do Altíssimo. Nas asas do Altíssimo, adorando a ti, Deus Santíssimo. Eu descansarei na sombra das asas do Altíssimo, adorando a ti, ó Deus Santíssimo, eu descansarei. Eleve seus braços, diga: eu quero descansar, Senhor. Eu quero que esta festa da misericórdia renove as minhas forças, mas para isso eu preciso descansar. Eu preciso confiar que a sua misericórdia me conduz. Eu quero habitar a sua santa casa, Senhor. Eu quero ir pelo mundo, levando a sua presença por onde eu for. Renova no meu coração hoje, Senhor, a força e a vida. Renova no meu coração a coragem de resistir, de colocar um cadeado na minha vida, para que o diabo não possa acessar o meu coração, para que o diabo não venha tomar posse do que é sagrado para mim. Proteja a minha casa, Senhor, proteja a minha família. Dá-me o dom do conselho, de instruir os meus filhos, como Nossa Senhora instruiu o seu menino Jesus. Eu quero, Senhor, eu me comprometo a ser filho e filha da misericórdia. Que todos aqueles que passarem pelo meu caminho reconheçam a sua presença em meu coração, nos meus pensamentos, nas minhas palavras e nas minhas atitudes. Toma posse, Senhor. Toma posse do meu coração. Toma posse da minha família. Nós queremos ser, Senhor, um território de adoração, um território sagrado. Nós renunciamos a toda influência do maligno sobre as nossas casas. Nós declaramos, Senhor, a vitória da misericórdia sobre a condenação. A misericórdia, a vitória do acolhimento sobre a rejeição. A vitória da conversão sobre o comodismo. A vitória do amor sobre o ódio. Eu descansarei
eu descansarei na sombra das asas do Altíssimo, nas asas do Altíssimo, adorando a Ti, ó Deus Santíssimo. Eu descansarei, eu descansarei, eu descansarei na sombra das asas, na sombra das asas do Altíssimo, adorando a Ti, ó Deus Santíssimo. Eu descansarei. Agora eu quero o seguinte: eu quero que você abrace quem está do seu lado, ofereça a ela um colo, como Maria ofereceu a Jesus muitas vezes. A misericórdia passa por nós, minha gente. É lindo quando Deus nos ama por meio das pessoas. É o testemunho mais bonito que o nosso cristianismo pode dar. É quando a gente acolhe o outro sem preconceito. É quando a gente abraça o outro sem perguntar quem ele é, de onde ele veio. A coisa mais bonita da misericórdia é isso, minha gente. O que há de mais bonito na misericórdia de Deus é isso, minha gente. É Ele nos dar a oportunidade de fazer o mesmo que Ele fez. Você pode não ter o dom da pregação, não se preocupe com isso. Você evangeliza muito mais do que eu que prego, porque quando você ama, Deus acontece em você e por meio de você. Não evangelize somente com as palavras, evangelize com o seu amor. E para a gente amar de verdade, nós precisamos estar convertidos. Por isso que não há vida cristã sem conversão, sem oração, sem joelhos no chão, sem o silêncio que nos convence a entender o que nós não queremos entender. Abrace quem está do seu lado e diga a ele: feliz festa da misericórdia. Deus ama você. Não importa o que você tenha feito até o dia de hoje, Deus te trouxe aqui para te amar. Deus te trouxe aqui para te amar. E diga comigo assim: Deus me trouxe aqui. Deus me trouxe aqui para me recordar que eu sou um território santo, que Ele me ama, que o meu pecado não é maior do que eu, e que o diabo, aquele infeliz, não vai tocar na minha vida. Porque quem manda no meu coração é Jesus misericordioso, é a Virgem Maria, é a Igreja Católica, é a Igreja do Papa Francisco, é a Igreja dos Santos, é a Igreja da Ressurreição. Eu descansarei. Eleve o seu lenço. Eu descansarei na sombra das asas do Altíssimo, adorando a Ti, ó Deus Santíssimo. Eu descansarei. Coisa linda, meu povo. Eu descansarei. Eu descansarei. Eu descansarei. Na sombra das asas do Altíssimo,
adorando a Ti, ó Deus Santíssimo, eu. Fazendo barulho. Quem aqui é filho da misericórdia faz barulho. Quem aqui tem motivos para comemorar faz barulho. Quem aqui é filho da Virgem Maria faz barulho.